passei, eu acho que um mês sem gravar por conta do tempo, mas agora eu vou gravar essa redação aí, tá bom? Porque já é reta final do concurso público já de vocês, dia 16 de janeiro. Nós já vamos entrar no mês de dezembro e aí, cara, falta um mês. O cara fica no salseiro mesmo. E quem tá levando o estudo a sério começa a ficar preocupado. Quem não tá levando o estudo tanto a sério começa a ficar super encorajado. Então, retomando a gravação dos vídeos, nós vamos reproduzir agora aqui essa reta final. Eu espero que eu possa estar ajudando vocês de alguma maneira, certo? Porque é muito importante você compartilhar o conhecimento. Aquele conhecimento que não é compartilhado se torna burro, entendeu? E se algum aluno quiser me procurar no privado para corrigir a redação na reta final aí, só falar comigo, tá bom? E vamos dar início aqui ao trabalho. Mais uma vez explicando a correção da redação. O estudo de caso, chamado de estudo de caso, ela é feita em cima da leitura da redação e a gente vai corrigir em tempo real aqui com vocês, tá bom? Veja, outro detalhe, a redação, as pessoas pensam que o caráter dela é totalmente subjetivo e não é. Ela é basicamente objetivo. Eu vou mostrar a vocês como. Observe aqui, ó, que aqui é o critério de correção da banca. Então, ortografia, acentuação e propriedade vocabular vale 20 pontos. Então, em cima dos erros de vocês, o corretor vai corrigir, entendeu? Vamos imaginar que vocês erraram 20 situações, vocês erraram 20 vezes dentro do que se pede aqui. Vocês têm 20 erros dentro da redação do que se pede aqui, vocês perderam 20 pontos, entendeu? Então não é subjetivo assim como as pessoas pensam. Existe um mecanismo de correção objetivo, entendeu? E um detalhe, a banca vai cobrar um tema de vocês e o corretor, ele tem lá em mãos, fora o seu conhecimento, uma gramática. Ele tem, se a banca, por exemplo, tratar da lei de execução penal, a banca tem lá oferta para ele uma série de leis, de códigos de impressão de material para que ele tenha conhecimento da lei para poder corrigir, entendeu? Então atente-se à leitura da lei de vocês, atente-se aos temas atuais na televisão, na internet, no YouTube, entendeu? E pratiquem a redação. Então veja que aqui a banca, olha, existe um critério de correção, não é tão subjetivo assim. Eu posso garantir para vocês que cerca de 70 pontos a 80 pontos é aspecto gramatical, entendeu? Aqui tudo é aspecto gramatical. Quando você vem para a tipologia textual, seleção de argumentos e construção, aí você parte para alguma coisa de argumentação, entendeu? Agora quando você pega 60 pontos em regra e coloca para a gramática, você tem que fazer um texto incrível, entendeu? Com pouquíssimos erros gramaticais. Vamos lá agora para a correção da redação, certo? Vamos começar a leitura aqui. Veja, qual é o tema? Objetivos de execução penal, certo? Esse é o tema da redação. Então vamos iniciar a leitura e ver qual foi os erros e acertos desse candidato. Quando se pensa acerca da execução penal no Brasil, é plausível destacar que há diversos tratados, declarações internacionais e leis específicas nacionais que abordam tudo aquilo que é pertinente ao cárcere de pessoas. Jovens, se vocês observarem aqui, olhe, há uma coisa chamada propriedade vocabular e seleção de argumentos. Cara, diga-se quando o candidato ele escreve assim aí, abordam tudo aquilo que é pertinente ao cárcere de pessoas. Diga-se, isso não é muito mais agradável de se ler do que você escrever assim, quando se trata de gente presa, de pessoas que estão presas, de presidiários. Quando a banca pede aqui, ó, voltando mais uma vez, quando a banca pede aqui propriedade vocabular e seleção de argumentos, é justamente para você ter as palavras polidas, entendeu? Então tem uma propriedade vocabular, um enriquecimento vocabular, entendeu? Então botando no texto, a lei da execução penal, aqui foi um risco a mais, uma falha, ao meu ver, que não prejudica a redação. A lei da execução penal, aí ele resume em LEP, porque se ele quiser citar novamente, ele não precisa mais escrever a lei da execução penal, ele só precisa citar LEP, é um outro recurso da redação. Positiva
em preâmbulo, ou seja, positiva em preâmbulo, ou seja, argumenta em preâmbulo, mostra no seu preâmbulo, enriquecimento vocabular, vendo? Que o indivíduo privado de liberdade seja tratado com o fim de se ressocializar e assim possa se reintegrar à sociedade. Ponto. Para que isso aconteça de forma integral e absoluta, tem-se a necessidade do poder público criar programas sociais e também políticas públicas voltadas à erradicação. Perfeito, entendeu? Ou seja, o candidato ele tratou, discorreu sobre o tema e pontuou que ele vai argumentar. Vamos lá, aqui ó. Só para mostrar para vocês, aqui está os argumentos dele. Ele numerou os argumentos: criar programas sociais e também políticas públicas voltadas à erradicação da residência. Certo? Veja que ele enumerou os argumentos. Eu pego muito aluno que não tem essa mínima noção e foge disso. Então vamos lá. Primeiramente, vale ressaltar que ao se ter na sociedade programas sociais baseados na efetiva ressocialização do condenado, como por exemplo pode dar presos condições de trabalho e mostrar a ele quanto necessário é o trabalho. Deixa eu ler mais uma vez. Primeiramente, vale ressaltar que ao se ter na sociedade programas sociais baseados na efetiva ressocialização do condenado, como por exemplo poder dar ao preso condições de trabalho, mostra a ele o quanto necessário é o trabalho. Ou seja, ele enumerou certinho aqui, entendeu? Qual foi o primeiro argumento que ele falou? Programas sociais. Olha ele aqui bonitinho, o primeiro argumento, casou certinho aqui, vendo? Tem que seguir esse comando. Cara, eu sou tão redundante nisso, mas é o erro que eu mais assim latente que eu acho assim de cara numa dissertação. Entendeu? Então ele fez isso. Outro detalhe importante, ele tratou aqui, deixa eu ler aqui novamente. Primeiramente, vale ressaltar que ao se ter na sociedade programas sociais baseados na ressocialização do condenado, mostra, condenado, né? Ao condenado, como por exemplo, poder dar condições ao preso. Observe que ambos atendem à mesma figura, condenado preso, mas ele usou termos diferentes, sinônimos, ou seja, incide em que? Propriedade vocabular, incide em que? Seleção de argumentos, entendeu? Vendo que a coisa é técnica, e quando eu somo a pontuação disso tudo aí, eu faço a contabilidade e pontuo, bem assim é o corretor. Vamos lá. Então voltando um pouco o texto para entender a leitura. Primeiramente, vale ressaltar que ao se ter na sociedade programas sociais baseados na efetiva ressocialização do condenado, como por exemplo, poder dar ao preso condições de trabalho e mostrar a ele, eu acharia mais interessante mostrar-lhe, né? Porque aí dá mostrar um recurso melhor, mostrar a ele, além de ser um erro. Isso aqui é um erro, olhando bem, porque você tem um verbo no infinitivo, então você usa mostrar-lhe, certo? E não a ele. O quanto necessário é o trabalho. Esse terá uma maior probabilidade de recuperação. Esse quem? O preso. Ou seja, usou um elemento anafórico muito bem empregado por sinal. Isso é propriedade vocabular, seleção de argumentos. Sabe-se que a realidade do caráter é totalmente contrária ao concernente da LEP, ou seja, usou a regência certinha da LEP. Porque ele pode citar a sigla agora? Pode, porque ele já citou lá em cima aqui, a lei de execução penal, então ele agora pode citar a LEP, pode sim. Haja vista que são poucas as oportunidades de empregos oferecidos ao infrator. Essa realidade é vista em todo o sistema prisional do país e vai de encontro com as legislações vigentes. Pronto, argumento feito. Em segundo plano, constata-se a real importância do governo federal implantar políticas públicas com base na fiscalização do cumprimento da LEP.
usou aqui Alep. Eu poderia, eu acho que não condena, mas talvez usasse, como já tinha usado aqui Alep, aqui, eu usaria aqui um sinônimo para Alep. Vamos pensar aqui, vamos ler para a gente traçar um sinônimo. Em segundo plano, constata-se a real importância do governo federal em implantar políticas públicas com base na fiscalização do cumprimento da LEP. Eu acho que fica melhor LEP mesmo, né? Não fica tão condenável porque não está no mesmo parágrafo. E demais tratados. Sobre direitos do preso. Ponto. É notório por parte da população um certo descaso em fazer valer aquilo que está nas leis. É preciso colocar em prática o que está na teoria, para que assim possa encontrar soluções para uma adequada, aqui teve uma rasura, execução penal. Ponto. Ademais, vale salientar a falta de participação da sociedade, que pode-se, aqui é um erro, porque essa colocação pronominal aqui, ela está errada. O que é uma conjunção, o que, perdão, é um pronome relativo, e o que ele é atrativo. Então esse se aqui, esse se, ele deveria ficar assim, que se pode, entendeu? Porque o se é um pronome oblíquo átono nessa situação aqui, e pronomes oblíquo átonos atendem à condição da colocação pronominal, e o que é uma palavra atrativa, então ele iria retrair. Pode-se fazer em face das cobranças de seus políticos, solicitar recursos e propor melhorias para o sistema carcerário. Pronto. Tá bem legal aqui o argumento, entendeu? Veja, observa aqui, vamos mais uma vez voltar aqui. Políticas voltadas à erradicação da reincidência. Vamos lá, vamos ver se ele atendeu isso. Implantar fiscalização, implementação de demais tratados, notório participação. Tá certinho aqui, tá batendo. Vamos agora para o final. Diante do exposto inicialmente, chega-se à conclusão de que há uma expressiva falta de interesse do Estado e da sociedade no que diz respeito à execução penal. Isso se dá pelo fato de não haver programas sociais, tampouco políticas públicas relacionadas com a fiscalização, ou seja, com o fazer cumprir aquilo que rege a legislação. Portanto, nota-se que para se ter um sistema prisional no qual os indivíduos privados de liberdade não venham recidirem, é preciso, por parte de todos, responsabilidade, e que o Estado tenha-se o dever, eu acho que ficaria tenha, não esse tenha-se aqui, certo? Ficaria legal. Esse verbo não é pronominal. Tenha o dever no cumprimento de tratados internacionais e regulamentos da lei e regulamentos na lei. É uma redação também legal, entendeu? Eu senti falta aqui dessa vírgula aqui, esqueci de comentar, porque por exemplo, são causa de expressões exemplificativas, e expressões exemplificativas ficam entre vírgulas, entendeu? Então a redação está bem legal. Tem esse caso de rasura aqui, esses dois casos, mas que não fere o texto. Tem aqui uma falha pequena de colocação pronominal, certo? Mas eu acredito que esse candidato aqui, por conta de outras redações, vai estar muito bem nesse concurso. E a redação está bem legal. Tá pensando nessa reta final aqui, era uma redação que atingiria aí entre 85 e 90 pontos. Tá muito bem escrita, muito bem argumentada, pouquíssimos erros gramaticais, certo? Se a gente somar tudo aqui, olha, em argumentação, o que é que a gente vai discutir? A argumentação desse candidato, entendeu? Seleção de argumentos e construção de argumentos, vale 20 pontos, cheio. Desenvolvimento do tema, tipologia textual e coerência textual. Não houve falha no emprego dos verbos aqui. Estão todos eles no presente, como pede, entendeu? Só a gente catar aqui, certo? Outro detalhe aqui,
Desenvolvimento do tema, desenvolveu super bem, discorreu sobre os dois argumentos. Elementos de coesão, vamos ver aqui, observa aqui para vocês. Quando a Baca fala elementos de coesão, ela está tratando duas coisas: conjunções, preposições e pronomes, e a situação de advérbio. Veja, quando se pensa acerca da execução penal, quando conjunção temporal, usou para entrar na introdução. Primeiramente, vale se ressaltar, ou seja, pegou um advérbio e deu entrada na primeira argumentação. O que é que tem errado aqui? Nada, tudo certinho, certo? Em segundo plano, olha, observe que legal ele usou aqui, que elemento de coesão legal ele usou como recurso anafórico o pronome essa ou foi esse. Então, elemento de coesão tá tudo ok aqui, certo? O que a gente pode cortar desse candidato? A gente não pode cortar nada aqui desse candidato, certo? Veja lá, vamos ver mais um pouquinho aqui, pensando na pontuação. Elemento de coesão, pontuação, não vi uma falha de pontuação aqui, a vírgula. Essa vírgula aqui, ela foi mal empregada, cadê? Na verdade ela foi suprimida, certo? Então, por exemplo, como se trata de um elemento exemplificativo, deveria estar em vírgulas, ou se viesse abrindo período, ponto, vírgula, por exemplo, pode dar ao preso alguma coisa, certo? Pronto, bem legal. Morfossintaxe bem empregada, ou seja, vamos pensar aqui, morfossintaxe, estrutura de morfossintaxe, aqui ó, que legal, o emprego da conjunção do pronome relativo que, explicando a sociedade, ou seja, sabendo empregar a conjunção, o pronome relativo que e colocando entre vírgulas para dar uma ideia de explicação, ou seja, ele sabe a propriedade da função morfológica do que e sabe a função sintática que ele atende e mais, sabe que se retirar a vírgula vai restringir uma explicação e se colocar vírgula vai ampliar a explicação. Então é ideal que ele tenha colocado essa vírgula mesmo para explicar, certo? Veja aqui, vamos ver mais coisa aqui pensando. Ortografia, acentuação e propriedade do vocabular. A propriedade do vocabular está impecável. Acentuação, não houve uma palavra mal acentuada aqui no texto, certo? Uso de crase corretamente, ou seja, conhecimento morfossintático perfeito. Cara, é bom. E outra coisa aqui, ortografia. A falha dele, na verdade, aqui foi na colocação pronominal. Falhou um pouco na morfossintaxe, né? Aqui, ó, que pode se, né? Que se pode fazer, o que é atrativo, entendeu? Então, sim, uma redação que chega ali entre seus 85, 90, 92 pontos, né? Se o corretor não falhar aqui, ó, não apertar nessas, for tranquilo nessa parte aqui, ó, essas pequenas rasuras, ele pontuaria bem nesse valor aí, tá certo? Então, pessoal, é isso mesmo, tá bom? A correção foi feita. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, o canal está crescendo, certo? Eu sempre deixo o link do meu WhatsApp para vocês tirarem dúvidas comigo, tá bom? Qualquer coisa, podem vir falar comigo, como eu já falei no privado, certo? Eu acho que faltam 8 semanas para a prova. Se alguém quiser corrigir redação comigo, ainda dá tempo, tá certo? Vamos preparar aí um volume de 5 correções no máximo para você tirar todas as arestas, e usem o vídeo como motivador de conhecimento para vocês, tá bom? Um forte abraço, espero que todas as pessoas que estejam vendo esse vídeo passem nesse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, tá bom, meus amigos? Forte abraço.